Simone de Andrade, sou aluna do 7º período do curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Goiás. Hoje vou falar de um tema da proposta da disciplina de História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, que é sobre a diáspora africana. Para abordar o tema, foi proposta a leitura do livro Diáspora Africana, da autora Kate Barbosa, e o filme Brasil, uma História Inconveniente. Para começar, vamos falar o que significa diáspora. Diáspora é um substantivo feminino com origem no termo grego diasporá, que significa dispersão dos povos por motivos políticos ou religiosos. Surgiu pela primeira vez graças à dispersão dos judeus no mundo antigo. Apesar da sua origem, o termo diáspora não é usado exclusivamente no caso dos judeus e serve para descrever qualquer comunidade étnica ou religiosa que vive dispersa ou fora do seu lugar de origem. O livro Diáspora Africana fala que os africanos, ao serem levados como escravos, enfrentaram a escravidão, mortalidade e as doenças. É citado os importantes avanços na história da escravidão sendo analisados na atualidade. Vários autores têm enfocado nos universos sociais da escravidão, analisando áreas urbanas e áreas rurais, e analisando também o cotidiano, os arranjos familiares e sociais diversos existentes nos dois lados do Atlântico. Várias investigações mais primorosas mostram diversas faces na cultura material africana que ganham destaque, pois além de contribuir culturalmente, também contribui na formação da identidade, como os padrões de mortalidade e morbidade no interior da senzala. Assim, é possível reconhecer um lar negro sobre a ótica de um olhar do homem branco, mas que se tem que analisar juntos a herança cultural africana dos escravos com suas experiências em cativeiro. Analisando as regiões diversas, uma rural e outra urbana, é possível perceber os indícios de como os cativos viviam, lidavam com doenças e morte. E para compreender, é necessário que os historiadores da escravidão estejam inseridos também com outras áreas como medicina, que se entenda sobre doenças e que se compreenda sobre saúde de população negra para melhor compreender sobre a mortalidade e morbidade. Assim, é proposto uma análise para a escravidão no Brasil, abordando inicialmente escravidão, mortalidade e doenças. As doenças assolavam e desestabilizavam as senzalas, trazendo índices de mortalidade muito altos. Para melhor compreender, tem que se observar as formas de vida dos cativos, levar o olhar para dentro das senzalas, observar comportamentos, hábitos e cultura material. À medida que as doenças surgiam, vários aspectos da herança africana eram colocados em prática, como o arsenal terapêutico utilizado na cura desses doentes para tratar suas doenças, e tinha também a relação dos ritos fúnebres com suas práticas e comportamentos. O impacto do tráfico atlântico passa a ser verificado através do aumento nos padrões de mortalidade escrava. Porém, tal argumento sobre a conexão do tráfico como agente de imigração de doenças e patologias desqualifica as experiências africanas e escravas na diáspora, como agentes de circulação de ideias, saberes, cosmologias, expectativas diante das doenças, mortes e práticas terapêuticas decorrentes. O trabalho de Luiz Felipe Alencastro explorou questões em torno da geografia comercial, mas reservou espaço importante para o estudo da mortalidade e das doenças nas margens atlânticas, como Luanda e o Rio de Janeiro, tendo essas doenças relacionadas com unificação microbiana do mundo. Alencastro descreve um padrão de doença para os grupos indígenas, europeus e africanos, que teriam se aproximado com a intensificação do contato entre as margens. Já Herbert Klein sugere que é importante dar relevo aos aspectos demográficos dos indivíduos escravizados para um melhor entendimento sobre a evolução da cultura afro-americana. Segundo ele, as taxas de natalidade e mortalidade dos escravos da América Latina e no Caribe estavam próximas das taxas de mortalidade da população livre.
Um estudo sobre mortalidade e sociabilidade de escravas no Rio de Janeiro variam do ano de 1809 a 1831. Ele pode ser resumido como doença e cativeiro. Verifica-se com uma análise desses dados que as causas de mortes estavam diretamente associadas às particularidades de cada ambiente, revelando ainda como o cativeiro traduz a experiência de mortalidade de um grupo. Assim, propõe-se demonstrar como o diálogo com as regiões analisadas fornece instigantes indícios de como os escravos viviam e lidavam com a experiência da doença e da morte. Considerando as conexões sociodemográficas e culturais, durante séculos o entendimento dos universos sociais entre o Brasil e o outro lado do Atlântico se adquiria a relevância entre estudos históricos mais recentes. Ao observar esse deslocamento humano entre os dois continentes, percebe-se que há também um deslocamento natural das doenças, porém não se pode deixar de levar em conta as peculiaridades de cada ambiente com seus contextos históricos, suas formações sociais específicas. As condições de vida dos escravos matavam mais do que a própria violência física característica do cativeiro. Assim, considerou que a mortalidade dos africanos recém-desembarcados não estavam relacionadas apenas às péssimas condições dos tumbeiros onde eram transportados. Mesmo sobrevivendo à chegada, enfrentavam um novo desafio, como o da adaptação às novas condições de vida. Ou seja, no Rio de Janeiro é apontado as péssimas condições sanitárias e a miséria da população, a cidade tida como pestilenta. Assim, os escravos que residiam em áreas rurais, longe desse centro urbano, sofriam menos com a exposição ao grande número de moléstias. A partir de tais pressupostos, vemos como o estudo das doenças de determinado grupo populacional pode ampliar nossa percepção de variadas dimensões de vida social. Por meio da saúde e da doença, temos acesso a características particulares de uma sociedade e que até então é inexploráveis por outros meios. No estudo de Assis, tem-se um quadro de doenças que assolavam as populações escravas das freguesias de Saquarema, que era do meio rural, e de São José, que era da área urbana, no final do século XVIII e início do XIX. A hipótese principal é que havia uma íntima relação no desembarque dos cativos no Rio de Janeiro. Ele propõe que se estude como que aumentou a mortalidade em áreas urbanas e rurais, dado verificação do crescimento do tráfico do Atlântico no período de 1810 a 1830. E ambos os ambientes mostram um quadro crescente de doenças e também de doenças infecto-contagiosas, frente até mesmo aos traumas que eram causados pela violência e condições de trabalho. Assim, a ideia do tráfico atlântico como propagador de doenças e epidemias, incidindo sobre padrões de mortalidade escrava, deve ser matizado, considerando outras variáveis das sociabilidades e das ideologias migratórias, assim como seus desdobramentos. O impacto migratório forçado, ele trouxe importantes consequências conjunturais e demográficas, porém é fundamental analisar os aspectos ambientais, as condições sanitárias, os regimes de trabalho e as dietas alimentares. Não que a relação entre mortalidade escrava e o tráfico do transatlântico não seja validada, mas existem outras condições que contribuíram para a disseminação dessas doenças que ainda são pouco exploradas. O livro Diáspora Africana observa que mesmo em dois ambientes distintos, um rural e outro urbano, a causa das mortes por doenças analisadas estão entre as principais causas de mortes registradas. As moléstias, inclusive as moléstias infectos parasitárias, como a tuberculose, a varíola, a disenteria, têm um grande destaque. Na cidade do Rio de Janeiro, como o ambiente assim é bem propício, segundo o livro, devido às suas condições precárias, o excesso de trabalho, a disseminação, o índice de doenças, ele também é bem elevado.
Outro aspecto destacado é para o meio rural, que mesmo com reduzido casos de números de morte para o mesmo período analisado, era composto também de ambientes tão insalubres quanto o meio urbano, tendo como destaque o mercado escravo. Assim, podemos concluir que o olhar em torno das doenças permite ao pesquisador vislumbrar cenários mais complexos na análise, e ao analisar esses diversos ambientes, torna-se possível conhecer o mundo dos trabalhos, das práticas culturais, arranjos sociais, tecido entre os grupos, condições históricas e demográficas da população examinada. No plano teórico, permite o diálogo com diversas áreas que fornecem indícios das populações no passado. E mais que conclusões explicativas, busca analisar o universo da temática escravidão, cruzando escravidão, mortalidade e doenças. Bom, já no vídeo, o que pode ser analisado é da seguinte forma. Ele é um documentário que relata como foi a escravidão dos negros no Brasil. Nele é relatado todo o sofrimento de um povo que foi obrigado a largar suas terras, suas origens, suas famílias, para virem para um lugar desconhecido, sendo submetidos a todo um trabalho escravo, passando fome, sendo muito humilhado, de todas as formas, todos os dias. Eram seres humanos tratados de uma maneira desumana, tratado como mercadorias, a fim de suprir a mão de obra necessária, já que na mão de obra nativa não era suficiente para satisfazer a ambição. Com a colonização de Portugal, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos vindo da África. Este país sul-americano, no caso aqui o Brasil, recebeu um número 10 vezes maior, algo em torno aí de 4 milhões de negros, ou seja, de africanos. Os portugueses chegaram às nossas terras no ano de 1500, com a frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral, onde a intenção inicial era chegar às Índias para buscar especiarias, mas que, segundo a história, os ventos os levaram mais para o oeste do que o normal, e nesse meio, eles viram aves terrestres e, ao segui-las, desembarcaram onde hoje é o Brasil. A terra que surgiu diante dos portugueses era maior que a Europa. Foi uma descoberta impressionante, tanto quanto a descoberta de Colombo alguns anos atrás. Os portugueses rapidamente enviaram a notícia a Lisboa, capital de Portugal, que era considerada na época o centro mundial da exploração, porque sua população era uma população pequena, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes, de pessoas. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, os primeiros povos a serem escravizados foram os índios. Inclusive, esses chegaram quase que a ser exterminados por diversos fatores, principalmente pelas doenças europeias, como sarampo, e até mesmo doenças mais simples, como os resfriados. A necessidade da mão de obra para amparar o novo ciclo econômico que se levantava como o da cana-de-açúcar fez com que os portugueses se voltassem para a África recém-explorada e que resistiria por conta dos contatos anteriores com os europeus, um ciclo operado por mão de obra escrava, porém muito cruel. Os escravos eram transportados em condições absurdamente degradantes, onde em uma viagem quase toda a carga que eram escravos era perdida. Carga, sim. Os escravos, eles eram tratados como objetos, como cargas, e portanto, quando eles se eles chegassem vivos, eles podiam ser vendidos, torturados e até mesmo mortos por seus donos. Eles eram sufocados pela maioria, que era composta por homens brancos, cruéis e escravagistas. Inclusive, a base desses colonizadores era composta por homens que não eram bem vistos em Portugal, homens sem famílias, na sua grande maioria, ou até mesmo pessoas que eram, tinham cometido algum crime em Portugal. Isso proporcionava a criação de um sistema bem cruel devido às suas origens.
E como Portugal tinha uma distância do Brasil, os escravagistas impunham suas vontades sem serem punidos pelo excesso de abusos cometidos ou pelos crimes que cometiam contra os escravos, ou seja, eles não recebiam qualquer tipo de punição. O escravo não ficava somente nas plantações, eles realizavam também tarefas como os carpinteiros, construtores, quebradores de pedras, cozinheiros e outros serviços. E tinha também os serviços mais insalubres, que obrigavam os escravos a ficarem em calabouços, e esses tinham manchas espalhadas pelo corpo por carregarem excrementos de cavalo sobre a cabeça, sendo assim chamados de tigres. Chegou uma época em que a metade da população brasileira era constituída por escravos. E, de fato, o Brasil teve um grande número de comércio desses escravos. E o Brasil foi o único a abolir a escravatura em 1888. Os portugueses brasileiros e mais tarde os holandeses dominaram um comércio que envolveu movimentação de milhares de pessoas. O comércio de escravos estava solidariamente implantado no continente africano e existiu durante milhares de anos. Esse documentário é uma oportunidade de reflexão histórica, retrata a imigração forçada que colonizou nosso país, enfatizando a escravidão. Seres tratados de maneiras desumanas como mercadorias, a fim de suprir a mão de obra necessária, já que a nativa não era suficiente para satisfazer tudo que eles queriam conquistar financeiramente, sendo sutilmente justificada pela igreja e movida pela produção de açúcar, tabaco e café, assim como pela descoberta do ouro em nossas terras. Questões que se contrapõem à diversidade cultural gerada pela miscigenação, riqueza que foi conservada até nos dias atuais. E leva-nos à reflexão de muita coisa vista, que tem de fato origem na nossa história, que diz respeito ao legado deixado pela escravidão, como a rica cultura e também a desigualdade econômica, mostrando a inconveniência gerada por todo o abuso de poder que reflete em nós até hoje, tendo em vista que o problema em si não foi sanado, só mudaram os rótulos, porque de certa forma ainda se continua escravo, mas de uma maneira invisível. As diferenças éticas não são mais fundamentais para escolher a mão de obra. A seleção ela se dá pela força física de trabalho. Qualquer pessoa miserável moradora das regiões de grande incidência de aliciamento por escravidão pode cair na rede da escravidão. Contudo, apesar de não haver um levantamento estatístico sobre isso, há uma grande incidência de afrodescendentes entre os libertados da escravidão em uma proporção maior que a que ocorre com o restante da população brasileira para essa mão de obra escrava, entre aspas. O histórico da desigualdade da população não se alterou substancialmente, apesar da escravidão ter se tornado oficialmente ilegal. O Estado e a sociedade não garantem condições ainda hoje para os libertos efetivarem de fato a sua cidadania. Obrigada.